Povo do bem, estamos de volta com o Tesão Literário, aqui no centro do Recife, com uma figura arretada, que eu já tive o prazer de conhecer, que além de ser um cara arretado, ainda escreveu um livro arretado, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso tudo. André Rezende, de São Paulo para cá, mas é daqui, da Gema, né? Aqui. André, bem-vindo ao Tesão Literário. Velho. Obrigado. Tá com tesão? Sempre. Só presta assim, meu irmão. Nesse programa só presta assim. Bom, André lançou aqui, ontem ou foi anteontem? Anteontem. Anteontem. Eu sei que o programa é gravado, vai, sei lá quando é que vai ser exibido, mas anteontem do dia de hoje. Dia 6, de 6 às 6 da tarde. Dia 6 de junho. Aí, olha, porra, foi cabalística a parada. Foi. Aí. Não fui eu, mas enfim, valeu. Ele lançou esse livro aqui, André Rezende, Penélope Africana. André, um livro que você achou uma história verídica, né? De uma mulher, isso nos livros de história escrito com os professores da Federal, né? Isso. Daqui. E você se encantou com a ideia da mulher. Me encantei. E como você não tinha muito subsídio sobre a vida dela, você fez uma ficção em cima da história, é isso mesmo ou eu tô falando besteira? Não, eu que fiz besteira, provavelmente. Exatamente, eu encontrei a história dela nesses dois livros aqui. São títulos gigantes, então a gente tem que, né? Enorme, né? Mas então, interessante. Eu não consigo nem enxergar. Olha aqui, ó. Pretas de Honra, Vida e Trabalho de Domésticas e Vendedoras no Recife do século XIX, porra, retado. E Liberdade, Rotinas e Rupturas do Escravismo no Recife. O primeiro é do Maciel e o segundo do Marcos Carvalho. Acho que o Maciel é professor do Instituto Federal, não é da Universidade. E o Marcos, sim, é do Departamento de História. Na verdade, eu não os conheço. Conhece, não. Mas conheço os livros, que são bem bacanas e foram. Então vamos mandar um abraço para os caras, né, bicho? Um abraço para o Maciel e Marcos. Deixar um registro aí. Espero que a ideia que surgiu inspirada no que eu encontrei nos livros dele, né, de alguma forma agrade a eles, como tem agradado a muitas pessoas já. E como foi, bicho, criar essa ficção em cima de uma realidade? Como foi simular como teria sido a vida de Iá? Que o nome dela eu já acho maravilhoso. Iá. Iá, Y-A-A, né? E ela, quando veio para o Brasil, já foi batizada de Cândida. Cara. Provavelmente que acharam que ela era muito boazinha depois. Depois ela não fica assim, não. Não era assim, não, né? Depois ela é um pouco. Assim, ela topava os homens na rua e chegou a esfolar um. Olha aí. O que eu encontrei, na verdade, são os documentos em que ela pede por 2 vezes à justiça a emancipação. Né? Quando os africanos eram, já num tratado em que eles ficavam sob a custódia do Estado, o Estado arrendava para famílias e as famílias podiam ficar por 14 anos com as pessoas, teria de dar moradia, educação. Que era meio escroto, né? Quer dizer, com o objetivo de fazer o escravo, o ex-escravo se adaptar e ter uma vida, na verdade estava estendendo a escravidão no fim das contas, né? Mas esses ganhavam um pouquinho de dinheiro, que não dava para nada, obviamente. Né? Que é assim, como disse o Saulo Gomes ontem, é livre e liso. Não é muita coisa você ser livre e liso, porque não tinha. Então, mas enfim, era isso. E ela aprendeu a vender os tecidos, que era o que ela fazia, né? Uma vendedora, vendeira, e resolveu pedir a emancipação para viver por conta própria. Mas por 2 vezes a justiça negou. E acolheu, numa delas, esse nome, Penélope Africana, em alusão a Penélope, né, uma mulher do Ulisses, do Odisseu, que, por solicitação do pai, ele pediu que ela considerasse que o Ulisses tinha morrido, que ele tinha saído para a guerra e não voltou. E que ela aceitasse a corte de muitos homens para poder casar novamente. E ela concordou, mas tinha uma coisa que ela precisava fazer. Então, quando chama de Penélope Africana, na verdade ele está chamando a Penélope de Ulisses de puta, digamos assim, né? Porque aceitava a corte
acho que ele nem sabia como deveria ser, nem eu também, como era da corte daquele momento ali, mas ele dizia que a única maneira que ela tinha de pagar as contas dela seria vendendo o corpo. Por isso chamou de penela africana, porque ela era negra e era africana, de verdade. Então eu li os 2 primeiros livros, esses 2 que nós citamos agora, e mais alguns outros, e fiquei esperando um pouco para saber como é que eu faria essa história. Porque, em princípio, eu achei que seria uma biografia. Que seria um baita no desafio, você sem ter... Mas não tem como fazer. Então, eu achei que aquilo não seria bacana. Então, eu deixei que Cândida chegasse. E ela própria contasse a história dela. E foi assim que ficou. É porque tem uma coisa foda na criação, é que o personagem pede passagem, né? O personagem ele tem vida. Né? E essa personagem era uma personagem que de fato teve vida. Quer dizer, eu fiquei muito, eu não vou dizer invejoso, porque não é a palavra de fato, mas assim, eu fiquei animado demais quando eu peguei de porra, bicho, que desafio massa deve ter sido dar vida a essa mulher, cara. E eu tomei uma outra decisão, que era, eu não estava conseguindo muito manuscrever coisas, uma pequena dificuldade de saúde. Então eu fiz uma outra decisão, que era assim, eu vou escrever quantos capítulos forem, mas vou escrever todo dia um. Então, manuscrito. Então, bem cedo, eu fazia um capítulo e encerrava... Quantas páginas, mais ou menos? Umas 6 páginas, mais ou menos, por capítulo. E ao cabo de 40, eu acho, 41 páginas, 42 capítulos, na verdade 41, porque esse 42 aqui é um fragmento de um diálogo que tem mais à frente, em que ela lembra alguma coisa com o pai. E de um sonho que, na verdade, ela lembrava com umas crianças perguntando quando é que ela voltaria. E uma espécie de música para isso daí. Então, essa foi a ideia. Então foram 41, de fato, 41 capítulos, 41 dias, portanto. E como é que foi essa jornada? Como é que foi lidar com os ecos de Iá na sua cabeça aí? Para onde ela te levou? Olha, a ideia era ir para dentro de uma possível vida dela, né? Então, os livros do século XIX me ajudaram muito a ter essa... Lê-se pra caramba, né? Não, nesse momento não. Li durante a vida. Não, mas você, especificamente, quando você decidiu que falar um pouco sobre ela, você teve que pesquisar muito a época. Eu fui na Fundação Joaquim Nabuco, que tem muitas coisas, mas muitas coisas... E boas. Mas inespecíficas sobre o caso do cotidiano do Recife. E fui na biblioteca pública, lá no 13 de Maio, que era um lugar que eu costumava ir quando era adolescente. E eu fui com muita frequência. Hoje é um pouco diferente de antes. Eu acho que antes era mais rápido, mais simples e mais afetivo chegar aos livros de lá. Aliás, mas com o tempo e com a quantidade de gente, as pessoas vão... Eu acho que é um fenômeno das bibliotecas, né? Antigamente a biblioteca tinha uma outra energia, uma outra vibe, né? Acho que talvez pela internet a coisa tenha dado uma arrefecida. Não sei, é uma análise boa para a gente fazer. Não, eu costumo visitar bibliotecas quando viajo pelo mundo, sempre. E elas têm, hoje cada vez, elas têm uma informalidade, porque tem os processos tecnológicos e as pessoas que estão lá, elas são funcionárias. Mas eu me lembro de um tempo, quando eu era adolescente, indo na biblioteca pública, lá do 13 de Maio, na biblioteca estadual, que 2 ou 3 bibliotecários ali percebiam um movimento. Por exemplo, eu li Gilberto Freire lá. Me lembro que era uma capa cinza, um livro de capa dura, né, em que ele tinha um prefácio curioso, que ele se colocava como materialista histórico, uma coisa assim. E aquele livro veio decorrente de um diário que eu havia lido de talvez um marinheiro, não me recordo agora exatamente, do holandês. E aí eu fui reclamar porque faltavam as páginas, elas foram rasgadas. E não fui reclamar, que essa não é a palavra. Eu fui mostrar para a bibliotecária. E na sequência ela começou a me fazer perguntas e nesse momento ela
me indicou ler Gilberto Freire. Então eu sou grato a ela por isso aí. Eu já li uma coisa dele no Diário Pernambuco, porque ele escrevia lá. Né? Veja qual é a importância de uma biblioteca na vida. Como é importante alguém lá para poder dizer aos mais jovens o que deve ler. Aqui, mas isso é uma conversa para o próximo bloco. Dá uma sacada nas redes sociais aí, curte, comenta, compartilha, esculamba, bota pra arrombar. Segue André Rezende aí nas redes sociais, segue Sidney Nisser, mas não segue Beto Zael não, que ele não merece não. A gente volta já já no próximo bloco. Peraí, Beto Zael, você corta esse pedacinho aí. Seu cabra safado. Voltamos. E agora eu fico batendo palma, imitando Beto Zael. Isso não existe não, bicho. André, voltando ao assunto. A gente tava falando aqui de biblioteca e conversando um pouco em off aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes de fazer a pergunta, eu queria que você trouxesse pra gente aqui qual a real importância da literatura na vida das pessoas. E por que essa porcaria desse país, de fato, não valoriza isso? A literatura o Mário Vargas Llosa conta que, com frequência, aparecem homens e pede dedicatório ao livro para as mulheres. E ele pergunta, mas você não lê livros? E eles, não, eu não tenho tempo. A literatura, ele ocupa esse espaço de transbordar a realidade. Né? E é muito bom quando a gente está lendo um livro assim que a gente começa a ter vontade de falar aquele livro em voz alta e comentar com outras pessoas. E ela tem importância na transformação dos seus afetos, de você poder encontrar alguma coisa que de alguma maneira faça você se sentir melhor, de que daquele momento em diante você vai querer ser uma outra pessoa diante das outras pessoas, com as outras pessoas, com as pessoas com quem você convive. Agora, eu não acho que o Brasil é uma porcaria, não. Quando eu digo porcaria, é no sentido de não dar o fomento necessário para que a coisa funcione. Porque a gente conversava aqui sobre a Colômbia, né, como a Colômbia está transformando o cotidiano violento de suas cidades, principalmente Medellín e Bogotá, através da cultura cidadã. Isso é verdade, mas isso é uma ação de política bacana. Mas a Colômbia ainda é um dos países, se não o primeiro, não me recordo mais, em que a migração por conflitos sociais é intenso. Então, o modelo do Compaz, por exemplo, é um modelo muito bom, mas de extratos de ação social geral, não é. Nós temos coisas muito melhores aqui. Eu vi um filme francês, um documentário, acho que se chama Amanhã, sobre economia criativa, compartilhada, sobre experiência. Um casal andou o mundo inteiro para mostrar como o mundo pode ser melhor. E quando eu assisti aquele filme, eu dizia, mas tudo isso tem aqui no Brasil. Nós temos um grande projeto de agricultura familiar. Por que esse negócio não vai para frente de vez? Nós temos uma elite que não é culturalmente comprometida conosco. Isso você pode... Então, isso é diferente. Então, você tem grandes empresários que investem dinheiro em universidades americanas e contribuem com 2 ou 3 bolsas brasileiras lá. E nós não temos um programa dessa natureza no Brasil, em que os empresários possam, porque na verdade a carga tributária é tão grande, nós temos um Estado perdulário,
que todo mês vai buscar dinheiro nos bancos, então tira o dinheiro, né, das pessoas que poderiam ter. É um Estado gastador que tem uma elite tranquila, a que trabalha e a que está fora que se beneficia disso. Então todo o nosso problema está no modelo de elite que nós temos. Nosso modelo social precisa mudar. Olha, Moisés, quando estava voltando com o povo judeu para a Terra Prometida, ele levou, num caminho que hoje se faz em 15 dias, se eu não me engano, ele levou 48 anos para poder esperar, provavelmente, que pelo menos uma geração passasse sem ter a ideia de que era escrava. Então, nós não temos esse modelo de elite. A verdade é que quando as pessoas entram no Estado, de alguma maneira elas se tornam uma elite no mesmo modelo que as elites anteriores. A gente perpetua. Então, esse é um problema, assim, de como você vai ocupar o Estado. Que é isso? André, aquela câmera ali é sua agora, porque esse é o momento da pergunta-chave do programa. A gente interrompe, depois você volta a falar um pouquinho de Moisés aí, dessa história. Olha para aquela câmera ali e diz isso. O que é que te dá tesão, velho? Amor, né? Boa resposta, cara. O resto é consequência. O resto vem atrás. Vem atrás. Mas por falar em amor, olha, o que é que eu posso fazer, né? Aqui, tesão literário tem dessas coisas. Aqui, é a né? 103, hein? O que é esse 103 aí? Eu estou imaginando que com uma só não dá para ter 103. Vai ser não é um número cabalístico para trazer mais amores para você, não. 103 é o número da página. Você tinha falado aqui no bloco anterior da Fundação Joaquim Nabuco, tem esse livro aqui, que beleza. muito bom, chamado Viver e Morrer no Brasil Holandês. Foi agora isso? Isso, rapaz, é recente. Na gestão do Luiz Otávio? Foi na gestão do Luiz Otávio. Que maravilha. E aí, na página 103... Que me parece que foi uma gestão incrível, né? Apesar de muita gente... Eu gostei. Eu gostei e quero até mandar um abraço para ele. Um abraço também. É isso aí. Tem aqui, ó, tá marcado e até um pedacinho na outra. Dá uma lida nesse trecho. Cara. E sim, óculos? Aqui, toda ela? Não, só aqui. Daqui até o finalzinho lá. Até essa partezinha aqui, ó. Consegue ler? Senão eu leio pra você. Ó o óculos. Beto tem um óculos. Esse é o óculos de Beto, bicho. Mas qualquer dia ele vai alugar. Vê se serve pra ter. Tem alguma coisa aqui que vai falar mal de mim, não? Não. Ele tá com medo, bicho. Não, eu tô rindo. No século XVII, os 3 centros principais do Brasil colonial eram a Bahia, o Rio de Janeiro e Pernambuco. Ali a cidade líder era Olinda, em pleno progresso econômico, porém em franco declínio moral. E tinha declínio moral nesse momento. Olha aí. Um ano antes da invasão holandesa, o frei Antônio Rosado, dominicano e visitador da Inquisição, alertou em sua pregação de Olinda a Holanda, não há mais que alertou em sua pregação de Olinda a Holanda, não há mais que a mudança de um I em A. E esta vila de Olinda se há de mudar em Holanda, e há de ser abrasada pelos holandeses antes de muitos dias, porque, pois, falta justiça na terra, há de acudir a do céu. Se não há justiça na terra, há de acudir no céu. Esse é um trecho que eu separei. Porque a gente tem, quando a gente fala aqui de Penélope africana, a gente está falando aqui de escravidão, de um período pós-escravidão muito recente, onde mais de 20 mil escravos negros aportaram aqui, com essa história de, não, você que tem dinheiro, bota para ler, ensina um ofício e tal, mas de alguma maneira a elite aqui queria manter o privilégio, se tinha que pagar, pelo menos fosse o mínimo possível, né? E a gente tem uma história desse desembarque dos portugueses aqui, depois dos holandeses. Aliás, é o contrário. Sim, né? Os portugueses chegaram antes. Os portugueses chegaram antes, claro. Vixe, Maria. Então, o que é que acontece? A gente tem Os italianos também chegaram antes. Tem muita gente. Aqui é uma salada de gato danada. Só que a gente tem uma história muito marcada por sangue, por roubos, por um declínio moral, como você leu aí, que é uma palavra interessante, que é bem aberta, é bem ampla quando você fala de moral, né? Mas que origem é essa nossa, André, que
principalmente nós pernambucanos temos uma história com a raça negra, de onde é que vem isso? Como é que essa mistura, por que é que a gente tem isso tão forte ainda na nossa raiz, não é? Ainda que sejamos um povo tão brioso, tão forte e tão rico culturalmente? Não sei responder, não. É bronca, né, bicho? Deixar que os mais preparados respondam isso. Eu não sei. Eu gosto dos pernambucanos. Com certeza. Acho muito as pessoas Gostamos muito boas. Eu gosto muito de mim, então. Eu sou pernambucano há 400 anos. Não me lembro nem de um outro que não seja pernambucano na minha história. Quanto mais olho para trás, mais pernambucanos há. E é engraçado que é um povo com uma miscigenação também muito forte. É a cara do Brasil isso, né? Todos somos assim hoje em dia. No mundo inteiro tem se visto pessoas que se definem como altamente islandesas ou alemãs e quando faz o exame genético dá percentuais. Legal, você já viu esse vídeo, né? Então, todos somos feitos de todos. É um grande equívoco que a gente precisa corrigir a partir de agora. Eu acho que esse é o grande conceito de globalização, de fato, é esse, a gente entender que a gente é um. Né? Mas o outro grande conceito em globalização é entender que somos comunitários. Mas é isso. E nós temos as nossas diferenças e é bom. É muito bom ser diferente. Mas quando eu digo que a gente é um, é nesse sentido. Quer dizer, essa aldeia é uma casa única. Agora, claro, cheia. A gente no Brasil tem uma diversidade imensa, imagina no mundo. E vem acompanhado? Não. Só. Bom, Beto deve ter só uns isso telefones. aqui. Beto deve ter uns telefones aí. Não, é que entrega, mas só isso aqui, a gente faz o que com isso sozinho? Bom, eu não vou falar mais nada aqui, eu vou te chamar o próximo bloco para não me comprometer. Nem comprometer André, nem Beto Zael. André, a gente volta já já. Saca aí as redes sociais, curte, compartilha, comenta e a gente volta com o Tesão Literário com o André Rezende. Rapidinho. Coisa boa, André, tá aqui com você. Vamos voltando aqui com mais um bloco. André, você acha que... Sim, vamos fazer a correção. Vamos fazer a correção, olha. Viver e Morrer no Brasil Holandês, é da Fundação Joaquim Nabuco, foi na gestão de Fernando Freire. A gente teve o cuidado aqui de não cometer nenhum equívoco, né? Mas é uma edição belíssima. Eu acho que Luiz Otávio também publicaria o livro na gestão dele, sem né? problema. Trabalho belíssimo aqui, inclusive vi o nome de Sidney Rocha aqui no projeto, que é um parceirão, né? Um grande escritor nosso. Feito o devido, né, a devida correção. André, vou lhe sacanear de novo com uma pergunta meio cabulosa. Outra camisinha, não? Não. A escravidão acabou, bicho, de fato. Porque a escravidão não é só o trabalho escravo em si, né? Mas essa relação elite, né, povão. Será que a escravidão de fato terminou no Brasil? A gente ainda vive um modelo ainda meio perverso, próximo a isso. Talvez aquele modelo que existiu até o final do século XIX tenha existido como aquele modelo. Mas toda a obra de Sebastião Salgado de fotografia está aí para mostrar que as servidões existem e continuam, né? Que o ser humano ainda é submetido às extremos como a pobreza, a humilhação, as doenças, as tristezas. Então é uma obra que quando você abre no século XXI, no ano de 2018, e você entende, bom, ainda não estamos nesse lugar que é o dos princípios maravilhosos para a existência. Mas existem outras servidões, por exemplo, você usa cartão de crédito.
Isso significa dizer que você... Eu uso de débito atualmente, de crédito eu não estou usando mais não. Não, mas uma parcela significativa da humanidade usa o cartão de crédito. E isso é uma servidão. Porque coloca você para projetar um modelo de trabalho e um modelo de arrecadação comprometido com... E aqui com a carga de juros... mas isso são micropolíticas no mundo inteiro para que as pessoas parem dessa servidão, porque ela é um modelo de escravidão, né? Um modelo altamente caro. Nossa sociedade é muito cara e nós continuamos querendo fazer com que ela seja muito cara. Então, todo o aparato tecnológico aumenta a sua servidão em relação à quantidade de objetos que você precisa, mesmo que sejam virtuais, mas assim os avanços tecnológicos dos smartphones, eles vêm acompanhado de um aumento quase sempre numa razão superior a 100% ao que havia antes. Isso faz com que você precise se programar para ser cada vez mais servo de modelos de trabalhos que exerçam isso. Então você tem jornadas de trabalho de 14, 15, 16 horas, 18, porque você amplia isso para os instrumentos tecnológicos. Então, aquela escravidão ainda existe, porque você ainda tem países no mundo que nem sistema de educação tem. Então, ela existe. Mas as servidões atuais, elas são mais severas. Elas não são violentas como a anterior, mas são muito severas. Tem violentas de outro contexto. Uma pequena região na África se tornou independente e se constituiu como país. Então, uma empresa de auditoria mundial quer muito transformá-lo num país da ONU, para poder ela ter investimentos estrangeiros lá. Ocorre que esse paísinho, ele é um país pobre, mas sem dívidas. E as pessoas também não são endividadas. E eles têm exportação de camelos, cabras, laticínios para a África e até para um pouco mais do Oriente. Então, para que ele precisa ser um país da ONU? Para poder pegar dinheiro, que vai pegar dinheiro emprestado, porque já avaliaram que ele tem petróleo e diamantes de canto a canto. Então, são os portugueses com as caravanas. Quem vai ficar rico com esse negócio? O povo vai ficar rico? É importante realmente ser membro da ONU para poder pegar esse dinheiro, ou você pode ter uma vida menos... Talvez seja a tendência nossa voltar para uma vida menos... Isso eu não sei se vai acontecer. Viu? Também não. Mas vamos lá, tem muita gente pensando nisso. Vamos pelo menos fazer com que os nossos filhos compreendam a responsabilidade em relação à natureza, a responsabilidade em relação às outras pessoas e um compromisso de não serem servos dos modelos de trabalho humilhantes e endividantes. Muito bom, velho. Eu estou lembrando aqui de uma pesquisa que foi feita no Rio Grande do Sul, eu não lembro agora o nome da professora, que acho que é Regina Castanheira, se não me engano o nome dela. E ela fez uma pesquisa, faz tempo já isso, com 200 e tantos romances publicados pelas 3 maiores editoras do país. E ela traçou um perfil dos escritores e dos personagens retratados nas obras, né? Isso já faz um certo tempo e ainda repercute muito, somente no meio literário, quando a gente para pensar nisso. Você... Um cara branco escreveu um livro sobre uma africana, criou uma ficção em cima de uma história real. E a gente vê pelos números lá, que são números frágeis, porque se trata de um universo muito restrito, mas eu acho que ele é muito emblemático. Esses números são emblemáticos quando a gente para pensar no nosso sistema aqui, né? De que, por exemplo, pouquíssimos negros são protagonistas nesses livros. Os negros que são personagens ou são marginais ou são muito pobres. Há um estereótipo, né, em cima da questão dos negros, também das mulheres, poucas mulheres escritoras, quando são retratadas também muito estereotipadas. Como é que tu enxerga a literatura contemporânea brasileira dentro dessa... Claro que a literatura não tem compromisso com... Eu não tenho, porque eu sou branco, eu não tenho que escrever sobre
quem é negro, botar um personagem, isso não é o compromisso é outro, não é? Mas por que esse reflexo tão forte, né, de raça e vamos botar da raça negra e da mulher principalmente, ainda terem pouca presença no meio literário, tanto como autores como personagens? Olha, eu sou escritor e eu não ponho limite à cor nem a coisa. Algumas coisas eu não gosto na literatura brasileira. Eu acho que tem um lugar, os personagens são muito vítimas, há uma redundância em personagens comprometidos mentalmente, socialmente, né? Os mais jovens escrevem muito sobre pessoas desencontradas, viciadas, etc. E a gente tem que imaginar que isso é espelho, se não da sociedade, da classe social ou do grupo que a pessoa convive. Muitos filmes se repetem desse modelo. E nesse modelo de vítima. Anterior a esse romance, eu escrevi um livro chamado Dias Assados, em que a personagem tenta se livrar desse lugar de vítima, fazendo uma reflexão sobre a masculinidade. E se existe um lugar que Penélope não é, que a Iá não é de vítima. Ela o tempo inteiro tenta sair desse lugar de vítima, né, para poder, não que seja para um lugar de herói, como no modelo clássico de filosofia, mas para um lugar em que ela tenha os seus direitos aceitos e mantidos. O direito de poder se emancipar, o direito de viver por conta própria, esses direitos aí. Então, eu li sobre essa reportagem aí, mas é crescente o número de escritoras muito boas no Brasil, né? Até 2020, me parece que mais de 60% dos pesquisadores em universidades do mundo serão mulheres. Graças a Deus. E também elas serão as que estão à frente nas salas de aula. Isso vai ser uma grande mudança. Então, se não havia antes, vai haver agora. E o modelo de cotas é muito importante para o Brasil, de abrir espaço para os negros, porque é uma forma de fazer com que você acesse outros lugares. Então, faculdade de medicina, onde você precisa tirar mais de 800 pontos nas 4 provas do Enem e mais de 900 pontos em redação, nem todas as escolas públicas do Brasil estão preparadas para isso. Existiria um modelo bacana de escola pública. Por exemplo, se todos os juízes, procuradores, funcionários públicos, médicos, por serem funcionários públicos, usasse o serviço público, o filho tivesse de estudar em escola pública, era outra coisa. Não pudessem ter planos de privados de saúde, seriam obrigados a usar o programa do SUS, nós teríamos uma rede de SUS e uma rede de educação bastante melhorada. Isso aí bate naquela história das elites que não, de fato, não. Sim, porque você tem, não querem. Você tem entre as pessoas que mais ganham, que ganham acima de 50 mil reais no Brasil, você tem uma parcela significativa de funcionários públicos dessa natureza que nós falamos. Então, se você passa para um cargo de juiz, que eu vejo agora muitos questionando o Estado, mas não questionam as benesses que o Estado proporcionam para eles. Mas se já fosse claro que para exercer um cargo público, para ser funcionário público, os seus filhos teriam de estudar em escolas públicas, eles estariam nos conselhos das escolas, né, montariam um plano de cargos e salários para os professores, todos os professores teriam de ter doutorado, né, terem especialização em tecnologias didáticas, enfim. E é um modelo simples. Nós precisamos só fazer com que ele funcione. Só falta a vontade de querer melhorar. A verdade é nossa, porque o que nós temos hoje é um número pequeno dessa elite mandando e fazendo com que todos nós sejamos servos de modelos como o nosso educacional, que não vai muito longe, ou de saúde nosso, que está em todo o país e não funciona. André Rezende, meu velho,
É uma pena a gente ter que acabar o programa, que a gente tem papo aqui para passar. Vou fazer outro livro pra gente voltar. Bora, porra, aí vem pra gente fazer de novo. Velho, muito bom. Obrigado, foi ótimo, prazer também. Prazer, é uma gratidão de você receber a gente aqui onde você está hospedado. Muito agradável aqui o ambiente. E você é uma pessoa maravilhosa, a gente vai continuar trocando ideias, independente de programa, independente de qualquer coisa. Isso é uma coisa boa que a literatura traz na minha vida, é fazer novos amigos, gente boa, gente comprometida e gente boa também no que faz, porque eu tenho certeza que esse livro dele aqui é muito bom. Eu vou fazer feito Silvio Santos agora. Não li, mas indico. Não li, mas indico. Vou ler. Esse é da minha cabeceira, a partir de agora eu vou ler para dar um feedback legal. Como ele está aí, eu ainda não li. Olha, tá vendo? André, gratidão, meu irmão. Brigadaço. Povo do bem, até a próxima. Curte, compartilha, comenta. Vamos botar aí o programa que esse cara aqui merece, viu? Merece ter um eco aí nessa entrevista. Esse cara aqui é bom. Valeu. Beijo, meu povo. Tchau. Obrigado. Valeu. Muito bom.